O ano em que o mundo foi mais feliz, e você não sabia. Se você pudesse viajar no tempo e escolher apenas um ano dos últimos 60 para viver, qual seria? 1970? 1994? 2010? A resposta vai te surpreender, porque existe um ano que mudou tudo. Nesse vídeo você verá fatos que marcaram esse ano, como fofocas, esporte, economia, leitura, TV, cinema, músicas e acontecimentos. Muitos dizem que os anos 80 foram os melhores pela música e cores. Mas a ciência e as artes dizem outra coisa. 1985 foi um ano icônico e cheio de cultura pop, tecnologia e acontecimentos que marcaram gerações. Aqui estão os fatos mais incríveis de 1985, explicados de um jeito bem simples. Foi um momento em que o Brasil começou a respirar novos ares políticos, enquanto a cultura pop explodia em cores neon e sintetizadores. Naquela época, a TV não era apenas um eletrodoméstico, era o altar da casa, pois não havia internet ou celular. O que passava na tela ditava o que o país inteiro conversava no dia seguinte. Televisão e entretenimento. As crianças corriam para ver o Balão Mágico e seus desenhos. Smurfs, He-Man, Pernalonga, Zé Colmeia, os Flintstones, Popeye, Super Amigos, Mulher-Aranha, Flash Gordon, Bambam e Pedrita, Caverna do Dragão e Thundercats, Jaspion e Changeman na TV Manchete. No SBT, Punk, Pica-Pau, Scooby-Doo e Spectreman. Programas e séries da época na Globo. Armação Ilimitada estreou revolucionando a linguagem visual. Classe A, Super Máquina, Miami Vice. Miami Vice e Profissão Perigo dominavam as noites. Novelas. O grande sucesso foi Roque Santeiro, Ti, 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 A Gata Comeu, Um Sonho a Mais, De Quina pra Lua e Corpo a Corpo. Ciência. Cientistas anunciaram a descoberta do buraco na camada de ozônio, gerando um alerta global sobre o meio ambiente. Tecnologia. A Microsoft lançou o Windows 1.0 e o Excel. No Brasil, a comunicação rápida era via telex. Economia. A inflação era assustadora, chegando a 235%. Salário mínimo. Começou o ano em 333 mil cruzeiros e terminou em 600 mil. Cesta básica. Um trabalhador precisava trabalhar 100 horas ao mês para o básico. Esportes. Primeira vitória de Ayrton Senna na F1 com sua Lotus. Emerson Fittipaldi conquistou sua primeira vitória na Fórmula Indy Coritiba, campeão brasileiro, ao vencer o Bangu nos pênaltis no Maracanã. Mike Tyson. Aos 18 anos, estreia no boxe, no ano seguinte foi o campeão peso pesado. Jogadores como Sócrates, Falcão e Éder voltaram da Itália para o futebol brasileiro, enfraquecendo a Liga Italiana e fortalecendo o Brasileirão. Nas artes e na fofoca, a primeira edição do Rock in Rio aconteceu em janeiro de 1985. Fred exigiu que, por onde ele passasse nos bastidores, os corredores estivessem totalmente vazios. Isso obrigou outros artistas brasileiros e estrangeiros a se trancarem em seus camarins para que a realeza passasse, e, em resposta, os artistas o chamaram de bicha e ele quebrou todo o seu aposento. Casamento da Material Girl com o bad boy Sean Penn, vaias para Erasmo Carlos no Rock in Rio. E a mulher mais bonita do Brasil era a Roberta Close. Talvez você nem saiba o que foi uma banca. Banca de revistas era o local onde se comercializavam revistas diversas. Se vendia jornais, revistas, álbuns, figurinhas, brinquedos, balinhas, materiais escolares, ficha e cartão telefônico, isqueiro e cigarros, e em algumas bebidas. Era o sonho dos jovens empreendedores. Tinha revista especializada naquele seu sonho em ser o vital.
Gibis. Do Bolinha, Tio Patinhas, Homem-Aranha, Turma da Mônica, Tex, Fantasma, Revista Mad, Sítio do Pica-Pau, Faroeste, Recruta Zero, Heróis da TV, Hulk, Mulher Maravilha, Super Powers, Titãs, Super-Homem, Liga da Justiça, entre outras. Eu gostava demais das revistinhas de super-heróis e dos gibis gigantes da Disney. Existiam revistas de músicas e para aprender a tocar instrumentos também. A revista de sátira do cinema eram retratadas na revista Mad. Mas existiam outras de comédia também. A leitura fazia parte do cotidiano. Revistas para o público feminino, mas que os homens ficavam doidos também para saberem a fofoca do próximo capítulo da novela favorita, existiam pelo menos umas 5 desse tipo. Já para as cocotinhas, que procuravam o amor verdadeiro, pesquisavam a capricho. Pelo menos na época a régua feminina era melhor. Hoje em dia os noias ganham de longe, Amor Bandido. E a revista de maior prestígio era a Veja. Pois hoje você tem a informação na palma da mão. E o que era ouvido no ano de 1985? Cantar, dançar, se divertir em boates era o auge da juventude. Se cantava muito, pois as músicas eram muito boas mesmo. Inclusive no top 10 das músicas mais ouvidas, pelo menos 3 ou 4 são as melhores já feitas até hoje. Vou trazer as 10 mais nacionais e internacionais. Em primeiro lugar, Whisky a Go Go, Roupa Nova e We Are the World USA for Africa são lindas. Em segundo temos Como Eu Quero do Kid Abelha e Take On Me do A-ha. Sonífera Ilha, Titãs e Careless Whisper de George Michael. Quarto lugar, Meu Erro, Os Paralamas do Sucesso e Material Girl de Madonna. Quinto lugar com Fricote de Luiz Caldas e Everybody Wants to Rule the World do Tears for Fears. Leva a mal não, mas essa música foi a mais top do ano e da história talvez. Sexto, Cheia de Charme com Guilherme Arantes e The Power of Love com Huey Lewis and the News. Sétimo, Conga, Conga, Conga com Gretchen, pelo amor de Deus. Quem ouvia isso no Brasil? E Money for Nothing do Dire Straits. Oitavo, A Fórmula do Amor de Léo Jaime e Saving All My Love for You com Whitney Houston. Nono, Bete Balanço com Barão Vermelho e Running Up That Hill com Kate Bush. E para terminar, em décimo tínhamos Menina Veneno do Hit e Part-Time Lover com Stevie Wonder. Na minha opinião, muitas outras deveriam estar nessa lista como Meu Erro, Os Paralamas do Sucesso, Sonífera Ilha, Menina Veneno, Dona, Louras Geladas, Vida Louca, Tempos Modernos, entre outras. A Legião Urbana já estava ficando muito famosa em 1985, principalmente no cenário do rock brasileiro da época, junto com Titãs, RPM e os Paralamas do Sucesso. Em 1985, a banda lançou seu primeiro álbum, Legião Urbana, e músicas como Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola, Soldados e Por Enquanto começaram a explodir. Renato Russo virou símbolo da juventude dos anos 80. Geração Coca-Cola tornou-se um hino rebelde da juventude brasileira. O primeiro disco vendeu muito bem para uma banda estreante de rock nacional e, em Brasília, a banda já era muito conhecida antes mesmo do sucesso nacional. Cinema. A melhor parte da vida de um adolescente. Os filmes de 1984 ainda eram sucesso em 1985, pois se demorava mais de 5 anos para o filme ser transmitido na televisão. Então a galera recorria às poucas locadoras da época e aproveitavam as promoções de final de semana. Alugue 4 filmes e leve 5. Mas tem a multa se não rebobinar a fita, de R$1. Em 1984, Os Caça-Fantasmas, O Exterminador do Futuro, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Karate Kid, Gremlins, Um Tira da Pesada, A Hora do Pesadelo, Loucademia de Polícia, Tudo por uma Esmeralda, Conan, o Destruidor. Deixaram o terreno preparado. Em 1985, De Volta para o Futuro, Rambo II, A Missão, Rocky IV, Os Goonies, Mad Max, Cocoon, A Lenda, Férias Frustradas, Mulher Nota 1000, O Garoto do Futuro, As Grandes Aventuras de Pee-wee,
A Hora do Pesadelo. 2. A Vingança de Freddy, Sexta-feira 13, A Hora do Espanto, A Cor Púrpura, Entre Dois Amores. Atores que dominavam as bilheterias: Michael J. Fox, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Eddie Murphy. Filmes de comédia e ação eram os favoritos da galera, seguidos pelos de terror. Também existiam as diferenças na hora de brincar. Os mais ricos tinham Autorama, Ferrorama, carros de controle remoto, gênios, Walkman, robôs, e nós tínhamos os outros brinquedos. Os que eu mais gostava eram os bonecos de heróis, e as bolas eram a brincadeira principal, sem contar as brincadeiras de rua. A criançada um pouco maior tinham os Ataris, máquinas de datilografias elétricas, relógios que trocavam de pulseira, vídeos cassete de até 4 cabeças. Tá louco? Eu não tinha nem o Betamax e nem o de 2 cabeças. Vivia na casa dos outros assistindo. Se você não viveu em 1985, eu quero que você entenda que as coisas não eram lindas. Tinha uma hiperinflação, e quem tinha pelo menos uma bicicleta para ir trabalhar já estava melhor de quem andava a pé. Então, muitos adultos tinham a bicicleta como ferramenta de trabalho. E bicicleta era ostentação. As mais comuns e melhores da época eram as BMX, as monaretas, as Caloi 10, as Brandanis e as Barra Fortes. Quem tinha a BMX era o líder de qualquer coisa, das bikes para as motos. As mais humildes eram as Turunas, a CG, a RD 125, a Agrale, a T.T 125 e a DT 180. Rapaz, quem tinha uma dessas já mandava bem demais. Já as maiores e mais potentes tínhamos a RD 350, a XL 250, a CB 450 e a 750. Isso sim era outro patamar. Como eu falei, nem tudo foi lindo. Para se comprar um Fusca 1985 na casa, eram necessários 73 salários mínimos da época. Mas com o incentivo do governo ao pró-álcool, as coisas melhoraram. O carro mais vendido no ano foi o Monza. E ele não era nem de perto o carro mais barato da época. Mas tinha e tem tanta qualidade que se tornou uma máquina dos sonhos. Na Fiat tinha o Uno, a Elba, o Spazio, o Oggi, a Panorama e o Fiat Pickup. Na Ford tinha a F1000, o Del Rey, a Belina, o Corcel, o Escort. Na Volks tinham os Fuscas, Brasília, Santana, Quantum, Passat, Gol, Voyage, Paraty e Kombi. Na Chevrolet tinham as Veraneios, as S10, o Opala, a Carava, o Monza, o Chevette. Todos achavam que os carros da Chevrolet eram fantásticos, sem saber que, na verdade, esses carros eram da Opel. Mas como era uma marca da Chevrolet, ou GM, tudo bem. Como era a moda e como nos vestíamos em 1985. Vamos começar pelo que se calçava: tênis Nike, Lecoq, Radley, All-Star e mocassim. Eram das elites e dos mais humildes que dividiam o valor em 12 vezes no cartão e só usam para sair para coisas importantes. Já nós, os mais humildes ainda, usávamos Bamba, Montreal e um chinesinho. Chinelos eram os da Havainas, com prego embaixo e Samoa. As calças mais legais de todas eram as da Zump, Company, Red Ray, mas também tinham as da Westop, Fiorucci, Levi's e Dijon. Um luxo. Já as camisetas eram as da Radley, Pacalolo, Company, Cantão, OP. Isso para os bodinhos, para nós, meros mortais, tinham as da Hering e as falsificadas da feira. Mesmo assim, a gente era feliz. Me explica como? Em 1985, a alimentação no Brasil era marcada por uma mistura de lanches caseiros icônicos, a chegada das grandes redes de fast food e guloseimas industriais repletas de brindes colecionáveis, lanches e pratos populares. A praticidade começou a ganhar força com a popularização do micro-ondas e das refeições congeladas, festas de aniversário. Eram dominadas por clássicos como o sacanagem, espetinho de queijo, salsicha e azeitona, sanduíche de metro, bolo gelado de coco e a famosa gelatina mosaico, coxinha com 2 quilos de massa e 1 grama de frango, quibe com ovo. E aquela deliciosa baré. O bolo era gigante.
E quase todo mundo saía com um pratinho para o cachorro, ou para seus parentes. A rua toda estava convidada. Não ganhava quase nenhum presente, mas éramos felizes em vermos a galera comer e sair falando mal. KKK! No Distrito Federal, o Trux Burger era a sensação local. Picolés e din-dins também eram bem vendidos. Lanches escolares, o biscoito Mirabel e o supra-sumo para quem era abastado. As crianças da rede pública comiam pipoca, arroz com sardinha, baião de dois, arroz doce, paçoca, leite caramelizado com bolacha. Bebidas icônicas. Os refrigerantes em garrafas de vidro eram a estrela dos almoços de domingo. Marcas como Crush, laranja, Gini, limão, grapete, uva e mirinda. O Guaraná Brahma e o Taí também eram extremamente populares. Para quem tinha condições e para a galera da minha rua era refrescos em pó. O Ki-suco e o Tang eram as opções econômicas e práticas para o dia a dia. Sucos de fruta da fruta nem sempre eram bem vistos, pois quase todo mundo tinha ou pé de manga ou goiabeira em casa. Então parecia ser pobre. Hoje as coisas mudaram. Marcas e doces famosos. O chocolate surpresa, com cards de animais, o Lolo e os chocolates da Turma da Mônica, com borda de chocolate ao leite e centro branco, eram os favoritos. Chicletes e balas, ping-pong e plock travavam uma guerra de figurinhas. Também faziam sucesso o mini chiclete Adams, o pirulito do Zorro e a bala Juquinha. Salgadinhos. A linha da Elma Chips já brilhava com os Ambinos, sabor pizza. Cebolitos e o lendário Cheetos Lanchonete. Marcas fortes que desapareceram, mas eram sucesso na época. Mesbla, Varig, Glass Light, TV Manchete, VASP, Banco Nacional, entre outros. Você lembra? Me fale qual a marca esqueci, por favor. E por hoje é só, pessoal. Para mais vídeos como esse, se inscreva em meu canal.